Quarta-feira, 27ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Amados irmãos e irmãs, temos hoje aí a versão do Pai Nosso, na versão de São Lucas, a versão lucana, que é uma versão um pouquinho mais breve, mais objetiva. E eu gostaria de chamar a sua atenção hoje para um efeito e uma reação. E nos questionar se nós estamos sendo capazes de provocar isso. Os discípulos judeus fiéis que eram, eles tinham o estilo de oração deles, Às vezes a maioria delas eram mais as orações vocais, as orações dos salmos, as repetições de alguns versículos da Sagrada Escritura que eles já traziam de cor. E de repente os discípulos eles olham para Jesus e veem Jesus rezar. Mas a oração de Jesus parece que é diferente. A oração de Jesus parece que não tem aquela mecanicidade, aquela repetição de algumas palavras que talvez já não fazem mais tanto eco na memória, no coração. E era uma oração de intimidade. Realmente era uma pessoa falando com outra pessoa. Era um diálogo de intimidade entre o Filho e o Pai. E se nós tivéssemos um olhar sobrenatural, nós conseguiríamos ver entre o Filho e o Pai esse diálogo de amor sendo o próprio Espírito Santo. Ali estava a Trindade em ação. Então aquela oração impactou o discípulo que olhava e falava: caramba, que reza é aquela? O que está acontecendo ali? Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Essa foi a ação, a oração. E aí houve uma reação. Senhor, ensina-nos a rezar. Interessante que Jesus ensina uma oração vocal, que pode ser repetida muitas vezes. Mas mesmo numa oração vocal, mesmo numa repetição de uma Ave Maria, de um Pai Nosso, existe a possibilidade de uma intimidade, de uma interação de pessoa para pessoa. E o questionamento que eu gostaria de fazer para você hoje é esse, Se você reza, quando você reza, se alguém vê a sua oração, qual o impacto que isso causa naquela pessoa, Claro que não vamos perder de vista os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, o Sermão da Montanha, onde a gente não reza para que os outros vejam, mas vai haver orações em que as pessoas vão nos ver. E aí eu gostaria que talvez você, sendo pai, sendo mãe, você questionasse com um pouquinho mais de acidez. Primeiro, seus filhos te veem rezar? Os seus filhos te veem participar com devoção de uma Santa Missa? Os seus filhos te veem confessar? Os seus filhos te veem na fila da comunhão? E se sim, qual é o impacto que isso causa nos seus filhos? Eu não sei se você pai, você mãe, já teve a alegria de um filho se aproximar de você depois de ver você rezar e dizer: Pai, me ensina a rezar como você, como o Senhor. Mãe, me ensina a rezar. Nossa, eu quero rezar desse jeito, Eu quero rezar como a senhora, Não sei. Eu acho que se a gente for ser bastante honestos, se brincar, são os pais que estão aprendendo a rezar com os filhos. São as mães que estão aprendendo a rezar com os filhos. Conheço algumas experiências de alguns pais que, um pouco assustados, chegaram no quarto do filho e viram um filho ajoelhado, rezando, encostado numa cama. Viram um filho de olhos fechados, de mãos postas. E aquilo impactou o pai. Aquilo fez com que o pai, com que a mãe, opa, meu Deus, preciso melhorar, Então vamos guardar hoje essa ação e essa reação de Jesus e trazer para nós essa responsabilidade, Nós também podemos ser um modelo, nós podemos também inspirar, nós podemos também mover em direção a Deus
se realmente a nossa ação for mais coerente, for mais verdadeira, for mais eficaz. Então nos comprometamos hoje, não a ficar rezando na frente dos outros, para os outros verem e te elogiar, mas a ter uma vida de oração verdadeira, onde a gente tira o nosso tempo, se coloca na presença de Deus e busca essa relação interpessoal, né? Eu e Deus, num diálogo de amor, para que assim verdadeiramente isso nos transforme. E se não pelo modelo da nossa oração, como aconteceu com Jesus, mas pelo exemplo das nossas atitudes, nós possamos mover as pessoas até Deus. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.